Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Realidade Engravatada. Vou contar para vocês um caso que aconteceu comigo na última segunda-feira e no final eu vou dizer que lição nós podemos tirar disso. Beleza? Talvez o vídeo fique um pouquinho mais longo do que costuma aqui no nosso canal, mas não tem jeito. Bem, pessoal, na última segunda-feira choveu muito aqui no Rio de Janeiro. Isso fez com que as conduções, os ônibus, demorassem muito mais do que costumam demorar. O ônibus que eu pego, por exemplo, que passa de 15 em 15 minutos, estava passando de 30 a 35 minutos. Conclusão? Quando ele passou para mim, estava lotado. Bem, fiz sinal, apesar de o ônibus estar muito cheio, eu consegui subir, passei da roleta e fiquei ali apertado ali. Né? Não tem jeito, não tem jeito. 2 pontos depois, mais 2 pessoas subiram. E eu vi algumas pessoas de dentro do ônibus reclamando com o motorista, chamando o motorista de puxa-saco, que ele não tinha mais que parar para ninguém, porque já estava cheio o ônibus. Bem, para a gente poder avaliar melhor essa situação, a gente precisa olhar por 3 pontos de vista diferentes. 3. Você achou que era só 2, né? Mas não, são 3 pontos de vista. O ponto de vista do motorista, o ponto de vista de quem estava dentro do ônibus e o ponto de vista de quem está no ponto, chovendo, querendo ir para casa. 3 pontos de vista. O mais simples é o ponto de vista do motorista, tá? Pois a atitude dele depende muito da empresa a qual ele trabalha. Qual a determinação da empresa? A empresa estipulou uma lotação máxima. Olha, se tiver 50 pessoas em pé, não para mais para ninguém. Ou a empresa determinou que ele não pode deixar ninguém a pé. Ele tem que parar em todos os pontos que fizerem sinal, ele tem que parar e dar a opção da pessoa subir. Esse é o ponto de vista do motorista. E tem o ponto de vista de quem está no ônibus. Quem está no ônibus já está na sua zona de conforto, tá bom? Ele já está no ônibus, se ele puder entrar no ônibus e o motorista for direto até o ponto que ele vai descer, para ele é excelente. Pô, para ele foi uma maravilha. Não é isso? Claro que é, tá? E tem um ponto de vista das pessoas que estão no ponto ainda. Pô, o cara tá meia hora esperando o ônibus, cara. Aí quando o ônibus vem, passa direto. Ah, mas tá vindo um outro aí atrás. Beleza, irmão. Daqui a meia hora é que vai vir um outro ônibus. E será que meia hora depois ele vai vir vazio? Será que ele vai parar para mim? Ou também ele vai passar direto dizendo a mesma coisa? Tá vindo o outro aí. É complicado, tá certo? Infelizmente, alguns seres humanos não sabem o que é empatia, não sabem se colocar no lugar do outro. Poxa, o cara que já está dentro do ônibus tem que pensar assim, ó, poxa, e se quando eu estava no ponto ele passasse direto, o que eu ia achar disso? Eu ia achar bom que ele me deixou a pé na chuva? Eu duvido que ia achar bom, tá certo? E cara, minha opinião, dá um pausa no vídeo. Deixa aí a sua opinião nos comentários antes de você ouvir a minha opinião sobre esse assunto. Pausou? A minha opinião é a seguinte, tá certo? Nesse caso específico do ônibus, ele tem sim que parar. Ele tem que parar e dar a opção para o passageiro que está na calçada na chuva. Porra, tá cheio. Vai ser ruim de eu entrar, porque tá lotado o ônibus. Eu vou se eu quiser. Pô, se eu ver que não dá para entrar, poxa, não, vou esperar outro. É a opção da pessoa que está no ponto. Pô, se ele passar direto, ele não deu opção nenhuma. O cara tá ali, vai ficar ali, já ficou meia hora, agora mais meia hora, 1 hora, e isso se o próximo ônibus não vier lotado novamente. A minha opinião é essa. O cara tem sim que parar e dar a opção da pessoa subir ou não. Certo? Mas, cara, a lição que eu tiro disso é a seguinte. Nunca veja um problema apenas de um ângulo só. Está vendo ali um problema de um ângulo só e já quer tirar conclusão precipitada. Nunca faça isso. Coloque-se no lugar da outra pessoa também. Poxa, de que ângulo aquela outra pessoa está vendo o problema? E às vezes tem um terceiro ângulo, como no caso do ônibus, ainda tem um ângulo do motorista. Será que ele pode passar direto? Será que ele não tem que parar por ordem da empresa? E se ele ficar passando direto e as pessoas ligarem para reclamar com a empresa? Será que ele não pode ser punido por causa disso? É o mesmo problema com 3 ângulos de visão diferentes. Uma moeda ela não tem um lado só. Muitas pessoas já se acostumaram a olhar a moeda um lado só e já quer falar da moeda. Poxa, tem 2 lados. Olhe os 2 lados. Ouça as 2 pessoas que estão reclamando da mesma coisa.
é a melhor coisa que se tem a fazer, tá? Não se esqueça, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre essa questão do ônibus, tá? Isso não é só para o ônibus, a gente pode levar isso para nossa vida, para muitos casos como esse, da gente saber avaliar uma situação olhando não apenas de um ângulo só. Muito obrigado aí pela sua audiência e fique atento e não se esqueça, juntos nós somos mais fortes. Obrigado.